aleluia. Todos. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu que trazes boa nova a Sião, levanta a tua voz e anuncia. Eis que vem o Senhor Deus com poderio. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas. E fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo Jesus, presentes aqui, presentes em casa, estamos ligados, graças à Associação do Senhor Jesus, à Rede Século XXI, em tantos lugares do nosso país, na mesma unção, na mesma fé, falando de Jesus, falando com Jesus. João Batista envia 2 de seus discípulos para perguntar para o Senhor. João Batista era aquele que anunciava que aquele que viria depois dele o batizaria no Espírito Santo. Então, João Batista pede que esses 2 possam ir para bater um papo com Jesus, para ver de Jesus, para ouvir de Jesus. E é interessante que nosso Senhor não pega esses 2 discípulos, coloca-os para sentar e diz: deixa eu explicar para vocês. E começa a contar, teoricamente. Não. A resposta do Senhor se dá pelo testemunho. A resposta do Senhor se dá por aquilo que é visto, pelos sentidos. A resposta do Senhor se dá pela obra. Então, as curas acontecem, as libertações acontecem, e Jesus simplesmente diz: vão contar para João aquilo que vocês mesmos conseguiram enxergar com seus próprios olhos. Sabe aquela frase, contra fatos não há argumentos? É verdade. E é verdade na minha vida, é verdade na sua vida, porque as palavras, elas têm o poder do convencimento, mas o testemunho, ele consegue arrastar. Tanto que Padre Antônio Vieira, ele diz assim, que palavras sem obras são como tiros sem bala, atroam, mas não ferem. Ou seja,
a importância de testemunhar o Senhor, a importância de viver o Senhor, de ter essa intimidade com Deus e guardar no coração tudo aquilo que Deus vai fazendo na nossa vida ao longo da nossa história. Só assim nós resistiremos a esse mundo secularizado. Só assim nós resistiremos a esse mundo em que os cristãos têm sido perseguidos e cada vez mais açoitados, e não é uma novidade, uma exclusividade da nossa época, porque a nossa igreja ela é marcada pelo sangue dos mártires. Então, como que eu vou sobreviver a tantos ataques sobre a fé, a tantos ataques sobre a igreja católica, a tantos ataques sobre aquilo que eu professo? Como que eu vou ficar de pé? Como que eu vou ficar firme diante de tanta coisa que acontece, de tanta coisa que é falada, de tanta coisa que é publicada, de tantas fake news que são compartilhadas, de tantos absurdos que querem que sejam introjetados dentro de nós, matando aquilo que é sagrado? Está aqui. Fale o que você quiser. Diga o que você quiser. Pode vociferar as mentiras que você tenha a mim, a nós. Você não vai atingir. Porque a minha vida, ela é marcada pelas obras do Senhor. A nossa história é marcada pelas obras do Senhor. E é por isso que nós não podemos sofrer de amnésia espiritual. E quando vem o bombardeio, que nós tratemos o bombardeio como obras provenientes do espírito satânico. Ponto. Não tem outro jeito de falar. Não tem outra forma de deixar mais poético, mais bonito, flexibilizar isso. Não tem como. Se vem para atacar o nome de Jesus na minha vida, vem de Satanás. E eu não estou compactuado com ele. A minha vida é do Senhor, a sua vida é do Senhor. Eu acho fantástico pensar nisso. As obras que Deus realiza em nós. Então, como que alguém vai tirar a sua fé se você tem uma história de intimidade com o Senhor? Como que alguém vai mexer nisso na sua vida se você tem uma história de rica familiaridade com Deus? É por isso que eu vejo aqui que a forma de nós nos mantermos firmes, e olha gente, é nos mantermos firmes em Cristo, através daquilo que a igreja nos oferece. A igreja já nos oferece tudo, tudo que nós precisamos. Então, vida sacramental, a igreja nos oferece, Lexio Divina, Santa Eucaristia, né, que está dentro da vida sacramental. E a forma de nós nos mantermos firmes é por meio dessa intimidade. Daí eu pergunto para vocês que estão aqui, eu pergunto para você que está em casa, como que anda a sua intimidade com o Senhor? Como que anda? De nada adianta eu me preocupar com grandes obras, eu me preocupar com encher a igreja, eu enquanto padre estou dizendo, como pároco lá na minha paróquia, encher a minha paróquia. De nada adianta eu me preocupar com as multidões, de nada adianta eu me preocupar com tudo isso se primeiro eu não tiver colocado o meu coração para ver as obras do Senhor. Essa intimidade que Deus quer, e depois dessa intimidade tudo flui, tudo acontece e o mundo é surpreendido, porque a obra de Deus ela é concretizada na vida daquele que crê e que se entrega de verdade. Então peçamos a Deus que nós estejamos alimentados. Sabe que quando pediram para Santa Madre Teresa de Calcutá, para ela abrir uma casa das irmãs da congregação de Santa Madre Teresa aqui no Brasil, a primeira casa, ela disse para o cardeal que pediu a ela, eu vou, eminência, nós vamos.
Mas, por favor, coloque lá, para cuidar de nós, um padre que nos leve à oração, que fale de Jesus para nós, que fale do Senhor para nós. Não um padre que fale de política, não um padre que fale de qualquer outro assunto que não seja o divino. Ou seja, olha a sabedoria de Santa Madre, dizendo assim: nós precisamos nos alimentar de Deus, porque daí a gente consegue fazer a caridade, daí a obra acontece. Mas a gente precisa se alimentar de Deus. Eu quero ser padre até o último dia da minha vida, quero exercer o ministério. Olho para o padre Eduardo, já ali, na sua idade, passou dos 70, já chegou aos 80 o padre Eduardo? 79? 79 anos, mas tem espírito de menino. Corre para cá, corre para lá, trabalha incansavelmente. Irmã Luísa, incansavelmente. Mas por quê? Porque antes de se preocupar em fazer a televisão funcionar, em lotar de gente esse lugar, porque quando a gente está fora da pandemia, esse lugar lota de gente. Antes de se preocupar com tudo isso, se preocupa em colocar o coração em Jesus. É colocar o coração em Jesus, o resto Jesus faz. E é isso, irmãos. Então, és tu, Senhor, ou devemos esperar outro? E ele diz: vem ver, vem ficar comigo. Vem ficar comigo um pouquinho. Eu não vou falar para você se sou eu. Só vem ficar comigo um pouquinho e veja o que eu vou fazer. Aí você mesmo vai tirar as suas próprias conclusões. Que nós estejamos com Ele. E tiremos na nossa própria vida as conclusões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.